Começar a apresentar o programa Agentes em Ação, eu fico tensa. Ótimo. Que maldade, dona Meca. Achar ótimo que a Flora fique nervosa. Não é maldade, é praticidade. Porque assim a gente já anuncia logo os temas do nosso programa de hoje. Neste programa... Hipertensão e diabetes. Convivendo e bem vivendo. Porque existe uma diferença entre a tensão da Flora, que é nervosismo, e a hipertensão arterial, que é uma doença. Então atenção, atenção. No ar, mais um programa Agentes em Ação. Vamos, Ana. Hoje nós vamos falar de duas doenças graves que muita gente nem leva a sério, mas que precisam ser controladas, já que não tem cura. Controladas pela equipe de saúde e pela vigilância e atenção do agente. primeiro, a hipertensão arterial pode ser uma assassina silenciosa. Pode causar derrame, infarto e fazer os rins pararem de funcionar. O sangue circulando faz pressão sobre as paredes das artérias. Isto é, tensiona as paredes. Por isso nós ouvimos falar tanto em tensão arterial quanto em pressão arterial. Para medir a pressão máxima e mínima, nós usamos este aparelho, o esfigmomanômetro, ou tensiômetro. Vamos lá, dona Meca? Vamos. Manga, baile. Aqui. Vamos ver. Quanto mediu, dona Meca? 12/8, normal para sua idade. Até os 64 anos de idade, a medida normal é de 10 a 14 para a máxima e de 6 a 9 para a mínima. Atenção para os sinais de alerta da hipertensão! Dores de cabeça constantes, cansaço, insônia e dor no peito. Precisamos lembrar que em 20% dos casos, a hipertensão não dá sinais de alerta. Isso pode fazer dela uma assassina silenciosa. Calma, gente, não fiquem nervosos. Eu tô aqui com a Vanúzia, que faz parte do grupo de agentes comunitários aqui de Guaianazes. E ela vai falar muita coisa sobre isso. Tudo bem, Vanúzia? Tudo bom, e você? Tudo legal. Vanúzia, como é que você percebe que uma pessoa pode ser hipertensa? Olha, nós descobrimos, né, em 2 momentos. Um no cadastro, né, de primeira instância, a pessoa já refere, né, que ela tem hipertensão, que faz algum tipo de acompanhamento, né? E no segundo momento, é nas visitas mesmo do dia a dia, elas referem, né, que estão com dor de cabeça, muita dor de cabeça, que elas não têm controle nenhum, né, de alimentação, que elas sentem, assim, muito mal-estar, principalmente no calor. Aí a gente convida, né, essa pessoa a estar vindo e passando em consulta, né, para fazer um diagnóstico mais perfeito. E aí, quer dizer, que essa é a primeira conduta. Você convida Isso. para que venha fazer um diagnóstico, Isso. né? E você consegue acompanhar depois esse caso? Isso, aí depois que ela passa, né, no atendimento, que o médico passa pra gente, olha, essa pessoa foi feito, né, o diagnóstico, é hipertensa realmente, aí a gente começa, né, com o nosso acompanhamento de agente comunitária. A gente faz um acompanhamento com essa pessoa 2 vezes por mês. 2 vezes por mês, daí Isso. quando você vê que a pessoa mudou a alimentação, começou a dar umas caminhadas, tal, você já nota uma diferença, com certeza? Anota, com certeza. Além da alimentação, né, dos remédios dela, né, que ela tem que fazer o uso diário, aí a gente nota, percebe, né, a diferença, porque ela começa a vir mais na unidade, a caminhar, ela muda totalmente o comportamento dela. Ó, malandro, menos torresminho, menos televisão e vamos dar uma caminhada por aí, né, Vanúzia? Claro, a caminhar faz bem pra saúde e pro corpo também, e pra Muito bem. mente. Como a Flora disse, em alguns casos, a hipertensão arterial não manda recados. Não se sente. Porém, mede-se. Por isso, deve-se ficar atento aos indicadores de risco de uma pessoa ser hipertensa. Atenção para os indicadores de risco da hipertensão! História familiar.
Se na família tem alguém mais com hipertensão ou diabetes, ou alguém que tenha tido derrame, angina de peito, infarto do miocárdio ou morte súbita. Obesidade é o excesso de peso, acima do limite da boa saúde. Para saber se uma pessoa está obesa, existe uma fórmula para medir o índice de massa corporal, o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Por exemplo, a Meca mede 1,60 m, multiplicando 1,60 vezes 1,60 é igual a 2,560. Dividindo 81, que é o peso dela, por 2,560 igual a 31,64. Veja, dona Meca, cuidado! Segundo a Organização Mundial de Saúde, você já está na faixa de obesidade. Eu sei. Gordinhos em geral, fiquem atentos. É preciso medir a pressão frequentemente. Outro indicador de risco é o excesso de sal. Um pacote de biscoito salgado tem 3 vezes a quantidade de sal que uma criança precisa por um dia. Por isso é bom acostumar desde pequeno que uma comidinha bem temperada, com ervas, por exemplo, não precisa tanto de sal. Outro indicador de risco é a vida sedentária, que quer dizer se mexer muito pouco. Nós precisamos de pelo menos meia hora de atividade física por dia. Caminhadas são ótimas. Desça do ônibus 3 pontos antes da sua parada. Vá para o seu trabalho a pé. Se der. Os outros indicadores de risco nós já falamos bastante. O fumo, que deve ser esquecido, largado, escorraçado. O álcool, que pode ser consumido, mas sem nenhum exagero. E o estresse, que vem de muito trabalho e preocupação. Mas o agente não vai ficar estressado se acompanhar direitinho os hipertensos de sua área. Identificar e encaminhar ao serviço de saúde as pessoas que apresentem sinais de risco. E quem estiver na faixa de risco também. Acompanhar o tratamento e verificar se o hipertenso está tendo problema com algum remédio. Principalmente insônia e impotência. Encaminhar os hipertensos que tiverem problema com os remédios para o serviço de saúde. Assim, o médico pode substituir. Supervisionar a aderência. Aderência quer dizer que o hipertenso segue o tratamento nos conformes. É, verificar se ele está seguindo o tratamento para que ele não abandone, porque abandonar o tratamento pode trazer consequências bem graves. Vanúzia, eu queria saber de você se as pessoas que tomam remédio para hipertensão têm reação, têm efeito colateral ou não. Olha, tem algumas pessoas que têm, né? Aí a gente pede, nas nossas visitas, a gente pede para as pessoas estarem vindo, né? Procurando o seu médico. E ele, geralmente, ele troca por um outro medicamento. Mas, em geral, não há problema maior. Não, em geral não há. E, por exemplo, há uma aderência grande, a maioria aceita o medicamento? Como é que é isso? Então, tem aqueles que eles começam a tomar o remédio, né? Ah. Quando eles sentem que a pressão está normalizando, eles param. Mas aí entra o nosso trabalho de estar insistindo para que eles continuem tomando o remédio, porque não pode parar. Tá certo. Quando eu falei no começo do programa que eu estava nervosa, não foi para menos. As meninas me encarregaram de explicar o que é diabetes. Bom, é uma doença... Disfunção, a alteração do metabolismo. É uma disfunção, uma alteração do metabolismo que acontece quando o pâncreas não produz um hormônio chamado insulina. Ou produz pouco, ou produz demais e não funciona bem. A insulina controla o açúcar, as gorduras e as proteínas no sangue. Os principais tipos de diabetes são o 1 e o 2. O tipo 1 é mais frequente em crianças, jovens e adultos jovens. As pessoas precisam tomar injeção de insulina diariamente para viver. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos e pode ser controlado com a mudança alimentar e com a prática de exercícios. E, às vezes, com a utilização de medicamentos. Tô muito bem acompanhado, sim. Esse aqui é a Sinira, que é agente comunitária aqui em Barro Branco. E esse aqui é o seu Alcides, que é diabético, né? Isso. A Sinira, ela visita a região onde ele mora. Vamos dar uma caminhada?
Vamos. Ô, seu Alcides, o senhor tem controlado a diabetes como? Sim, a diabetes minha é controlada com medicamento. A insulina, o complexo B Ah, é? e o chazinho que a gente toma em casa também, de vez em quando, né? Certo. E faz mais alguma coisa complementar para Tem uma caminhadinha de vez em é? quando, isso. Tá, essa aqui já tá valendo um pouquinho, né? Tá, essa já tá valendo, exatamente. Tá certo. Agora eu soube uma coisa, né? Que o seu Alcides foi para Minas Gerais, rima com torresminho, uma comida mais gordurosa e tal, e parece que deu um chabu, é isso? Quando eu cheguei aqui, Sei. a diabetes tava 500. Opa, isso é bastante. E tava alvoroçado, mas eu não tava sentindo nada. É. Não tava sentindo nada. Aí, cheguei aqui, já tinha um exame pra fazer, fiz um exame de sangue, tudo. É. Daí 3 dias que o exame veio aí, mandaram atrás de mim aí, que eu tava com a diabetes muito alta. Todo mundo tem que, preocupado. tem que internar. Aí fizeram a coisa aí, nas carreiras, me levaram pro hospital. E como é que foi que levaram para o hospital? Foi a Sinira que foi a ponte entre esse trabalho? Foi. Então, conta pra daí gente. a gente, como eu sou agente comunitária dele, né? Assim que ele voltou da viagem, como ele é assim, uma pessoa específica, a gente passa 2 vezes assim por semana na casa dele para ver se ele está Controlando a insulina, Aham. né? Se ele está fazendo a caminhada junto com a gente, que a gente faz a caminhada aqui no Certo. posto. Olha, sabe que ele é querido assim por várias razões. Uma delas é que ele já fez quase 300 casas aqui em Barro Branco. Ele é fundador. Então vamos torcer pela saúde do seu Alcides. Vamos caminhar, que caminhada é bom. Opa, até eu, sabe que eu preciso dar uma bebida também? O diabetes mal controlado causa complicações crônicas nos rins, olhos, sistema cardiovascular e neurológico. E também severas complicações agudas, que podem levar ao coma e até à morte, se o diabetes não for diagnosticado em tempo e tratado adequadamente. Mas tudo isso pode ser controlado. O importante é conhecer os indicadores de risco. Violeta, indicadores de risco do diabetes tipo 2, por favor. História familiar, excesso de peso principalmente na barriga, vida sedentária, e também ter mais de 40 anos e pressão alta. E agora nós estamos na casa da Dona Marina e da Sandra, que é a filha da Dona Marina. A Dona Marina, por exemplo, tem diabetes. E a Sandra tem propensão a ter diabetes. Cida, como é que você desconfiou que a Dona Marina tinha diabetes? Foi ao fazer o cadastramento dela, conversando, através das perguntas que a gente faz, eu acabei descobrindo que ela era uma diabética. E daí, por extensão, você acabou desconfiando que a Sandra Certo. poderia ter também. Através das queixas que a Sandra me fazia cada vez que a gente conversava, eu desconfiei e pedi para que ela fosse fazer o teste. O médico também teve algumas dúvidas, Dr. Paulo, e pediu para que ela fizesse alguns exames. Daí a Sandra fez o teste e o resultado foi qual? E o resultado, graças a Deus, não deu diabetes, mas foi orientada pelo médico, e tem sido por mim, para tomar cuidados, porque ela é bem propensa a diabetes. Ô, Sandra, e o que você precisa fazer? Como é que você foi orientada para evitar adquirir essa doença que não é mole, né? Evitar as massas, não tomar muito refrigerante, fazer ginástica, não comer doce, né? Fazer caminhada e outras coisas. Tá bom, agora nós vamos voltar aqui daqui um tempinho e vamos ver como é que a moçada tá, né, Cida? É isso aí. É isso aí. Meninas, está na hora dos sinais de alerta do diabetes! Sinais de alerta do diabetes! Sinais de alerta do diabetes! Urinar muito, ter muita sede e fome. E apesar disso, perder peso. Ter alterações visuais, vista borrada, dificuldade para a leitura. Ter fraqueza, desânimo, cansaço e infecções frequentes na pele, nos genitais e urinária. Feridas nos pés e nas pernas que não cicatrizam rapidamente. Esses sintomas são os mais frequentes e não aparecem isolados. No diabetes tipo 1, surgem rapidamente e muitas vezes só se descobre a doença quando a pessoa já está em estado de coma.
No diabetes tipo 2, os sintomas nem aparecem, ou então vem vindo lenta, gradualmente. Como você tem visto no decorrer do programa, tem muita coisa que o agente de saúde pode fazer pelo diabético e pelo hipertenso. Agora, nós vamos resumir as ações principais. Atenção! O agente precisa identificar nas famílias a presença de pessoas hipertensas ou diabéticas. E conversar com a pessoa e outros membros da família sobre a importância do tratamento. Verificar se o hipertenso ou o diabético está tomando a medicação corretamente. E encaminhar o hipertenso ou diabético com problemas no tratamento para a unidade de saúde. Aqui onde eu tô é o posto de saúde Jardim Fanganello, em Guaianazes. Tem um trabalho aqui, um grupo de diabéticos, que é muito bem feito. A Cida é uma das agentes comunitárias que cuida desse grupo, né, Cida? Certo. Como é que vocês trabalham com os diabéticos daqui? Após o diagnóstico médico, nós convidamos para trabalho em grupos, onde é feito o teste de glicose uma vez por mês, é feito um teste de sensibilidade com os pés e caminhada 3 vezes por semana. Opa, vamos conhecer lá dentro o grupo da Cida? Vamos lá. Cuidar com os pés é muito importante, porque a gente tem que prestar atenção muito nos pés da gente. É melhor a gente sair junto com uma comunidade do que sair sozinho fazendo exercício. Porque a gente faz exercício junto com todas as pessoas, conversa, anda, diverte ao mesmo tempo. E isso é uma boa para todos nós. Eu mesmo tenho 55 anos, eu não me sinto tão fraco assim, apenas estou meio coroa de fato, mas estou em preparo físico perfeito. Para terminar nosso programa de hoje, vamos chamar a sua atenção para uma coisa que o diabetes e a hipertensão arterial têm em comum. Meninas? A hipertensão e o diabetes muitas vezes vão e voltam e não tem cura. Mas elas podem e devem ser controladas, tanto por medicamentos específicos como por remédios que não parecem remédios, como Caminhadas, por exemplo, controle alimentar, relaxamento, atividades de lazer. tanto o hipertenso quanto o diabético precisam de motivação, disciplina, equilíbrio emocional e apoio da família e dos amigos para viver bem. Gente, agora eu quero apresentar para vocês uma figurinha super legal, que é a Joana Angélica, que é agente comunitária de saúde em Guaianazes, e ao lado dela temos a dona Berenice, que é sempre visitada pela Joana Angélica para discutir problemas, como é que vai a saúde. Ela, além de hipertensa, tem diabetes. Não é isso mesmo, dona Berenice? O que eu preciso saber, basicamente, é que em que medida que a participação dos grupos, as atividades do grupo de terceira idade, as atividades que são feitas lá, a caminhada ajudou a minimizar o problema. Olha, ajudou bastante com os exercícios que eu faço, que eu já falei, com as caminhadas, os passeios, que Certo. eu gosto de ir, nós diverte bastante. E até um bailinho a senhora enfrenta? Nós vamos ao baile também. Hoje vimos que a hipertensão arterial é uma doença que não se sente. Mede-se. E que diabetes é uma doença séria e que não tem cura, mas pode ser controlada. História familiar, excesso de peso, vida sedentária são indicadores de risco tanto para a hipertensão quanto para o diabetes. As ações do agente de saúde são identificar o hipertenso e o diabético. Conversar com ele e com a família para que se adaptem a um novo estilo de vida. Verificar se o hipertenso e o diabético estão seguindo a orientação da equipe de saúde. E encaminhar o hipertenso ou diabético com problemas de tratamento para a unidade de saúde. Por hoje é só. Tá mais calminha, Flora? Oh, tanto que não vejo a hora de começar o próximo programa. Tchau! Tchau! Até lá!
O risco da gente ter problema de saúde, todo mundo quer viver mais, não quer? Exatamente, Eu também claro. quero. Por isso que eu faço a minha parte. Procuro equilibrar a minha alimentação, procuro fazer aquela caminhada, a famosa